A paz do Senhor, meus irmãos, Pastor Márcio Silva aqui, sejam bem-vindos ao canal Evangelho Raiz. E hoje eu trouxe mais uma vez um debate, onde eu vou reagir aqui junto com vocês, esse debate aqui que fala sobre o tema desigrejados. Faz parte do corpo de Cristo. Isso é muito importante porque sabemos que desigrejado é aquele que não tem igreja. Aquele que diz que não precisa de igreja para buscar a Cristo, certo? E nós vamos entender aqui nesse debate com os dois pastores, pastor Tiago e o pastor César Cavalcante, certo? Ele está sempre trazendo no seu canal do YouTube debates. Eu recomendo que você vá lá e se inscreva no canal dele. É muito instrutivo e, assim, é baseado também na Bíblia, na palavra de Deus. É muito importante que você vá. E aqui eu separei alguns trechos, tá certo? Desse vídeo, cortei aqui, alguns trechos aqui, para a gente meditar juntos, compartilhar. E acredite, irmão, preste bem atenção, porque isso vai ajudar muito no nosso crescimento espiritual, quanto cristão, quanto a membro de igreja. Amém, irmãos? Preste atenção aqui e vamos começar agora a meditar sobre esse debate aqui. Vamos lá. Vamos também fazer parte desse debate com ele. Erros de ênfase, né? Então, eu acredito que existem dois tipos de desigrejados. O desigrejado, que é o apóstata, né? E aí sim, o apóstata, eu considero que ele não está no corpo de Cristo. O desigrejado, que é aquele irmão que ele se decepcionou com a igreja, mas ele ama Jesus, gostaria de estar numa igreja, mas ele não encontra a igreja onde ele idealizaria o local ideal para congregar. Perfeito. Pastor César, qual que é a sua visão acerca do tema? Você vê aí, irmão, que ele diz que tem dois tipos de desigrejados. Isso é muito importante. Aquele que é um apóstata, ou seja, aquele que abandonou a sua fé, era da igreja, mas saiu da igreja, abandonou a sua fé e agora ele é aquele que a pessoa que está contra a igreja, contra o evangelho. Então esse não faz parte do corpo de Cristo, não é nosso irmão, porque está contra o evangelho de Cristo. Mas também há aquele que por algum motivo, gente, se decepcionou com alguma coisa, está à procura de uma igreja que viva o evangelho genuinamente. Esse desigrejado que está à procura de uma igreja que realmente viva ali de acordo com o evangelho, esse é diferente, esse é nosso irmão. Esse está num processo de transição, certo? Mas vamos entender mais isso aí na medida que o debate for desenrolando aqui, tá certo? Vamos lá, presta bem atenção, que isso é muito importante pra gente que congrega, tá certo? Mas vamos lá. Ele faz parte do corpo de Cristo ou está excluído do corpo de Cristo? Eu vou pegar na sequência do que o Tiago falou, porque eu concordo com isso também, que tem dois tipos de pessoas sem igreja hoje. Tem o sem igreja porque ele está no momento de que, não concordei com alguma coisa, ou eu me mudei, ou houve um escândalo, a igreja fechou, sei lá, na pandemia, não sei o que lá, e ele tá aí buscando um novo lugar para congregar. Eu não considero esse cara desigrejado, tá? Ele não está, mesmo que nesse momento ele esteja desinstitucionalizado, mas esse cara aposta na igreja, esse cara é da igreja, ele está procurando um novo rebanho para ele fazer parte, para ele somar, para ele ajudar e tal. Então, nem todo irmão, nem todo cristão que está fora de uma instituição dá para considerar desigrejado. Agora, tem o desigrejado, que eu não sei se esse nome reflete dá conta, né, de um tema tão complexo, porque a gente está falando do comportamento humano e todos os rótulos nunca são perfeitos para dar conta de um relacionamento, da complexidade do homem, né? Mas aquele cara que ele é contra a igreja de Cristo, ele é anti-igreja, esse cara não é nosso irmão. Esse cara não é nosso irmão. Porque existe um povo de Deus no mundo e esse povo de Deus é a igreja. Irmãos, veja aí que o pastor César disse, ó. Aquele irmão que, por algum motivo, ele não está na igreja. Como ele disse aqui, se mudou, né, foi para outra cidade. Durante a pandemia, que isso aqui já faz um tempinho, certo, gente? Esse debate aqui, durante a pandemia a igreja fechou, houve algum imprevisto e ele não pode agora estar mais na igreja. Mas ele está à procura de uma igreja que está ali vivendo o evangelho. Essa pessoa, ele não está fora do corpo de Cristo. Ele é nosso irmão, é alguém que guardou a fé, é alguém que está ali procurando uma igreja realmente séria,
que viva o evangelho, porque muitas e muitas igrejas por aí, irmão, infelizmente não vivem evangelho. Às vezes pregam, mas não vivem o evangelho. E às vezes nem prega evangelho, tá certo? Então, essa pessoa que ele observa a igreja, vê que está fora do evangelho e não quer fazer parte, essa pessoa está certa. Certo? Ele tem que procurar mesmo uma igreja que leve a sério. Então ele não é um desengrejado fora do corpo de Cristo. Ele é nosso irmão sim, ele guardou a fé, é uma pessoa de igreja e está fazendo a coisa certa, que é procurar a igreja não perfeita, mas a igreja firmada no evangelho. Vamos continuar aqui, gente, isso é muito interessante. E eu faço essa diferenciação, entendeu? Se a pessoa é anti-igreja, não, porque onde tiver 2 ou 3, não sei o que, eu não preciso de igreja, eu não preciso de não sei o que lá. Tá, esse cara não é nosso irmão. Esse cara não é nosso irmão. Esse cara tá contra o que a Bíblia diz, o que Jesus Cristo falou, o que os apóstolos ensinaram, o que a história da igreja ensina, o que a experiência da igreja ensina. E aí ele usa, sei lá, 2, 3 versículos bíblicos que se não fosse a igreja, nem Bíblia ia existir. Entende? Então, eu estou falando no sentido de traduções da Bíblia e tal, tudo mais. Não estou dizendo que a igreja está acima da Bíblia. Estou dizendo que se nós lemos a Bíblia em português, também é graças à igreja. Sim. Senão você tem que fazer grego e hebraico e estudar a Bíblia nos manuscritos. Entendeu? Então, Você vê, irmão, que coisa interessante ele diz aí. Mas pessoas que saem da igreja e estão contra a igreja de Cristo, essas pessoas não são nossos irmãos. Você conhece, irmão, alguma pessoa que saiu da igreja e agora ela está contra a igreja? A pessoa testemunhava na igreja, pregava, era obreiro, dava testemunho de que alcançou bênçãos e milagres através da oração da igreja, que a igreja é uma bênção, e agora ela sai da igreja, essa pessoa se desvia e está contra a igreja. Pessoas assim não são nossos irmãos. Jesus deixou bem claro: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. Então, se você está contra a igreja de Cristo, contra o evangelho de Cristo, você não faz parte do corpo de Cristo. Certo, irmãos? Mas vamos lá, vamos meditar. tem desigrejados que realmente não são nossos irmãos, infelizmente. Mas também existem muitos que realmente são apóstatas, não eram dos nossos, por isso não estão conosco, e amam mais a si mesmos e ao seu ventre do que a verdade, do que a Jesus, e não querem chamar Jesus de Senhor, se para isso tiverem que andar na sua doutrina, né? Eles topam chamar Jesus de Senhor se Jesus for o Jesus fofinho da cultura, né? Esse Jesus hippie da pós-modernidade, aí tudo bem, aí eles até se identificam como cristãos, assim, de um jeito meio diluído, meio líquido. Esses não são nossos irmãos, realmente, eu concordo 100% aí, pastor César. Adultério tinha na igreja primitiva. Tinha mais até do que isso, porque o cara que saía com a mulher do pai tinha na igreja primitiva. Irmão que mentia tinha na igreja primitiva. Gente, esse trecho aqui agora, presta bem atenção no que o pastor César agora está dizendo, viu, gente? Preste bem atenção nesse trecho aqui, tá bom? Irmão que não se gostava um do outro, se odiava, tinha na igreja primitiva. Divórcio tinha na igreja primitiva. Falsos obreiros tinha na igreja primitiva. Divisão tinha na igreja primitiva. Obreiros fraudulentos tinha na igreja primitiva. Qual que é o problema? A gente convive com isso até agora. São 2000 anos de igreja e 2000 anos acontecendo a mesma coisa. Então, o problema que eu vejo é que muitos irmãos, talvez com a experiência do neopentecostalismo, eu concordo que a maioria, vindos dessa experiência, são crentes Nutella. Eles não leem a Bíblia. Eles não conhecem a Bíblia. Eles ficam ouvindo promessinhas de púlpito e que acham que resolve a vida colocando 100 conto no envelope e entregando pro pastor. Mas não lê a Bíblia, não caiu para dentro da igreja, da Bíblia, da igreja bíblica. Quando eu tô falando crente Nutella, é que assim, eles se tornaram... Gente, veja aí que verdade disse agora o pastor César. A maioria desses cristãos que sai da igreja e começa a falar contra a igreja e diz: agora eu sou desigrejado, que eu não preciso de igreja. Eu adoro o Senhor onde eu estiver, porque Deus é Espírito, eu não preciso de igreja. A maioria deles são Nutellas, gente. São Nutellas, pessoas que não conhecem a Bíblia, não têm entendimento nenhum, são emocionados e não convertidos.
A maioria desses irmãos que estão ali desigrejados, né, fora da igreja, e começa a condenar a igreja, criticar os irmãos que estão na igreja. Esses irmãos desigrejados a maioria deles são Nutelas, irmão. Pessoas que não estão acostumadas, irmão, a pagar preço por nada. No primeiro acolcho, quando o pastor chega e diz, olha, irmão, vamos fazer assim, pare com isso aí, que isso não é bíblico. Ah, irmão, ele se chateia contra a igreja, se chateia contra o pastor. São Nutelas, irmão. Mas vamos ver aqui como é aqui, vamos lá. Ministro de não sei o que, eu era líder de não sei o que lá, e o pastor não sei o que, tal. Tá, você leu a Bíblia? Não. Não. Você conhece o que é a igreja? Não. Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Não. Então, o ministério não é para moleque. O ministério não é para criança. O ministério não é para menino. O ministério é para adulto. É para quem... Homem. Quando eu falo homem, eu não estou falando homem gênero masculino. Eu estou falando para quem cresceu. O apóstolo Paulo disse assim. Quando eu era menino, eu falava... Gente, concorda com isso, gente? O ministério não é para moleque. O ministério não é para menino. O ministério é para adulto em Cristo. Pessoas responsáveis. Pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Não é para menino, não é para Nutella. Pessoas nem leem a Bíblia. Não leem a Bíblia, não tem conhecimento nenhum, não sabe o que é igreja, não sabe o que é evangelho. Aí sai da igreja no primeiro acostinho, sai da igreja e começa, porque ninguém me ama, porque ninguém me compreende. Para com isso, irmão, você é um irmão Nutella. Pare com isso. Se converta de verdade, né? Amadureça em Cristo Jesus. Porque pessoas, irmãos, que saem da igreja, porque o pastor não apoiou meu pecado. Ô, meu irmão, para com isso, cresce, amadurece. Vai se converter, não é pelo evangelho. Conheça a palavra, conheça a Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia para entender, como o pastor César disse aqui. Olha, na igreja primitiva tinha adultério, tinha mentira, certo? Irmãos que se dividiam, irmãos fraudulentos. Tinha tudo isso na igreja primitiva, mas vê se os irmãos abandonavam a fé, abandonavam o seu chamado, o seu compromisso, a responsabilidade de sua igreja. Não, irmão, porque eram irmãos forjados no fogo, forjados ali na luta, eram desbravadores. Agora hoje um monte de irmãos Nutella não lê a Bíblia, fica só esperando o que o líder está lá falando, nem corrige o que o irmão está falando lá na Bíblia. Ele não para pensar assim, mas peraí, o que ele está falando é bíblico? Não, ele não para pensar, ficam ali só ouvindo tudo, guardando tudo, e depois, irmão, estão doentes, frios, desviados, e ficam colocando culpa na igreja. Vá ler a Bíblia, irmão, para que você se firme na palavra de Cristo. Mas vamos lá, vamos continuar. Como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Em outras palavras, eu estou dizendo, eu vivia como um moleque. Eu falava. Então, como você vai discutir uma coisa grande com uma pessoa de 8 anos de idade? Não tem como. Não tem como. Entende? Então, infelizmente, muitos dos desigrejados são moleques, muitos são moleques, são Nutella, não leram nem a mesma Bíblia e vivem com 2 ou 3 versículos. Dizendo, não, porque a igreja não devia ser assim. Tá, você caiu para dentro da igreja bíblica para ver tudo que tinha? E como os apóstolos resolviam? E o que ele falava? Cai para 1 de João, 2 de João, 3 de João, para Pedro. Você está entendendo? E aí as pessoas não fazem essa... E aí acham que tiveram uma grande experiência porque foram obreiro, dirigente ou líder de não sei o que lá na igreja e ficaram tristinhos porque o pastor não falou alguma coisa ou caiu em pecado ou fez alguma coisa. Então, eles não resistem, infelizmente. Acaba tirando... Vamos ensinar a Bíblia para as pessoas. Exatamente. Vamos ensinar a Bíblia para as pessoas. A Bíblia diz assim, não pode impor as mãos sobre ninguém. Ele está falando sobre consagração precipitadamente. E o que acontece hoje é justamente Veja, irmãos, tem que ler a Bíblia, irmão. Tem que ter conhecimento bíblico, sim. Qualquer cristão, qualquer pessoa que se diz cristão, certo? Mas não se firma na Bíblia, não tem a Bíblia como a sua base, não é cristão. Não faz parte do corpo de Cristo, não são nossos irmãos. A Bíblia, gente, é a nossa base. A palavra de Deus é a nossa raiz, nosso alicerce. Se qualquer pessoa que diz, não, não acredito tudo na Bíblia, não. Olha, não, desculpe, você não é cristão. Você não faz parte do corpo de Cristo. Vamos lá, vamos continuar.
o desrespeito a essa ordem apostólica. Então a pessoa se converte numa igreja domingo de manhã, vira diácono no meio-dia e pastor à tarde. Aí você fala assim, meu Deus, e aí ele nunca leu a Bíblia. E aí, dá um glória mais forte, vira pastor. Né? Quantos pastores, eu não vou falar a Bíblia, nunca leram o Evangelho, nunca leram os 4 Evangelhos. Você tá entendendo, Elias? Então, como que Gente, isso é uma realidade. Tem pessoas que não têm preparação nenhuma, gente, nenhuma, certo? Como ele disse, se converte de manhã, certo? Sim, hoje à tarde, à noite já é pastor. Não, tem que ter preparação, gente, tem que ter um estudo, tem que ter uma vida no altar, uma consagração, conhecimento bíblico, para que você não viva nos devaneios, nos delírios de um líder egocêntrico. Então tem que ter Bíblia, gente, tem que ter palavra de Deus. É um monte de irmãozinho sapatinho de fogo, né? Tem, nas igrejas tem sempre aquelas irmãzinhas sapatinho de fogo, aquele irmãozinho sapatinho de fogo, que não conhece a Bíblia, irmão. É um sentimentalismo terrível. Então cuidado com isso, vamos ler a Bíblia. Pessoas de nome aí, porque dá um glória mais bonito, como disse o pastor aqui. Ah, eu sou pastor, eu sou líder aqui. Não conhece de nada. Por isso, irmão, que muitas igrejas, muitas pessoas são desigrejados. Não tem um estudo bíblico adequado para que ele crie raiz no evangelho. Não é orientado pelo seu líder. O líder não tem qualificação, não tem orientação, não tem estudo. Como é, irmão, que o líder da igreja, se ele não tem um preparo, como ele vai preparar as pessoas? Como Jesus disse, quando um cego guia o outro, os dois caem no buraco. Mas vamos lá. Vamos entender mais aqui. Não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Então você pega uma pessoa que nunca dirigiu um carro e dá um carro de última geração para ela, solta ela aqui na Avenida Paulista. Não vai dar certo. Vai terminar em desgraça. Não vai dar certo. Vai prejudicar ela, vai prejudicar outras pessoas. Então não podemos impor as mãos precipitadamente. Infelizmente, muitos dos irmãos desigrejados eu não considero irmãos, de verdade. Por quê? Porque eles atacam a igreja de Jesus. Acham bonito atacar a igreja de Jesus. É porque na igreja não tem parede, igreja somos nós, igreja não sei o que lá, tal. Falando do que não sabem, por conta de um dissabor, de uma decepção num ambiente mal preparado. Para você e para o pastor Tiago Santana. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Peça aos pastores para dar bases bíblicas para congregar. Existem no Novo Testamento versículos que dizem claramente. Agora, gente, ele vai começar a ler aqui pergunta dos ouvintes, das pessoas que estão ali assistindo o debate. Aí ele vai ler aqui agora as perguntas das pessoas e os pastores ali vão responder também. Presta bem atenção, que isso é muito importante. Vamos lá. Para congregar-nos, com exceção de Hebreus 10, 25, Deus abençoe excelente os programas de debate, ouço todos os dias. Meu nome é Natan. Quem quer começar a responder esta pergunta para o Natan? Só, Jesus mandou que seus discípulos se reunissem regularmente, por exemplo, para comer o pão e o vinho em memória dele. Olha, irmãos, esse ouvinte aí, ele pediu para os pastores, né, mostrar textos bíblicos que comprovassem que temos que congregar. Incrível, gente, que a maioria dos desigrejados, ele diz que não precisa congregar. Ele diz que, porque Jesus, ele não deixou igreja, os apóstolos. Ô, irmão, você não lê a Bíblia, não, é? Leia a Bíblia, irmão, e tem vários trechos onde Jesus defende a igreja. Eu vou dar um trecho para vocês, tá certo? Que está lá em Mateus 21, versículo 12. Sabe o que diz lá? Jesus entra no templo físico, gente. Templo, certo? Um lugar. E expulsa lá todos que estavam vendendo, os cambistas, que estavam negociando. Ele expulsa todos eles lá. E Jesus diz: a casa do meu pai é casa de oração. Ô, irmão, mas Jesus, irmão, estava ali falando que nós somos igreja. Não, ali ele estava falando do templo, dizendo que o templo, a casa do Senhor, o templo físico, é casa de oração, irmão. Jesus não é contra a igreja, não, de maneira nenhuma. Mas vamos ver aqui, os pastores vão dar aqui exemplos fortíssimos que você deve ter, tá certo? Para entender
que Jesus não é contra a igreja. Ah, mas Jesus não deixou igreja para ninguém, religião. Veja, preste atenção, Jesus deixou sim, irmão. Certo? Os desígnios, Jesus deixou sim a estrutura e apoiou até. Vamos ver isso aqui, tá certo, irmão? Os apóstolos seguiam essa ordem. Em Atos capítulo 2, verso 42, eles se reuniam sempre baseados no templo. No começo, a igreja... o começo da igreja foi templário e depois a igreja passa a se reunir nas casas. Depois de Atos capítulo 8, dá uma fuga ali dos irmãos e ficaram somente os apóstolos em Jerusalém. Em Coríntios capítulo 10, versículo 16, enfim, são muitos versículos falando que a igreja, sim, tem que se reunir. Essa história dos desigrejados, de que a igreja passa a ser institucional só depois de Constantino, isso é uma falácia muito grande, pastor Elias, porque quando aconteceu o Concílio de Nicéia, que inaugura esse namoro entre que é as séries do bolo do Constantino e tudo mais, quem foi lá? Os bispos. Quem eram os bispos? Quem eram os presbíteros? Quem eram os diáconos? Sim, gente, isso aí é uma falácia muito grande. Desigrejados dizem que não, olha, foi Constantino, né, que ali começou a igreja, né, a instituição acontecer, foi no Concílio de Nicéia que eles decidiram ali a trindade, a divindade de Jesus. Irmão, isso é uma falácia, irmão. Quando Constantino chamou o povo, já existia diácono, presbítero e pastores. Não foi Constantino, de maneira nenhuma, que colocou ali essa hierarquia eclesiástica. Já existia, irmão. Não foi Constantino. Por isso que é preciso que você estude a Bíblia, faça teologia, vá procurar, tá certo? Para depois você poder falar e opinar alguma coisa. Porque às vezes, irmãos, você atrapalha com a sua desinformação. Mas vamos lá, vamos entender aqui, tá certo? Constantino tinha a ver com isso? Não tinha nada a ver com isso. Então, a instituição, igreja, na Bíblia já é organizada com pastores, presbíteros, diáconos, bispo, apóstolo, missionários e tudo mais. E isso não faz sentido se cada um for um crente avulso. Uma coisa que é importante, né? Por exemplo, a instrução do batismo não foi dada para a pessoa se batizar sozinha. Então, se não houvesse a necessidade de uma igreja enquanto um corpo identificável de discípulos de Cristo, que se reúnem em torno do Evangelho, a pessoa poderia se batizar sozinha. Ela dava um mergulho, pronto, estou batizado. Não, para ser batizado, alguém precisa te batizar. E o batismo tem muito esse sentido de você ser inserido também num corpo místico, numa comunidade, né? Os cristãos, desde o início da igreja, se reúnem numa assembleia. Gente, que coisa interessante aqui, veja. Eu não preciso de igreja. Irmão, toma ceia sozinho, é? Quem consagra o pão e o vinho? Hein, irmãos? Me diga aí. Eu não preciso de igreja. Opa, irmão, se batizou sozinho, foi? Mergulhou ali, voltou e disse, agora eu sou batizado? Não, irmão. Não, a Igreja de Cristo, na sua organização, baseada na sã doutrina, que é a palavra de Cristo, ela é essencial, irmão, para a nossa caminhada, para a nossa busca, para a nossa orientação. Pessoas que estão contra a Igreja de Cristo não fazem parte do corpo de Cristo. Mas vamos lá, irmão, vamos lá. A palavra eclesia, né? Eclésia vem de assembleia. Então, não existe, acho que formatos e modelos podem ser discutidos, até porque o Novo Testamento não tem um regimento, né, como um código condominial sobre como deve ser exatamente o culto, tudo certinho, né? Por isso que existem várias tradições, vários modelos. Mas dizer que a pessoa pode ser cristão sozinho, isso não tem base nenhuma no Novo Testamento. E sem contar que nas cartas de Paulo ele disse, olha, saudai fulano de tal e a igreja que está na sua casa, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Colosso, a igreja que está em Filipos. O que era? Era uma comunidade onde os crentes se reuniam. Quando Jesus ele vai enviar as cartas, ele envia cartas para 7 igrejas da Ásia. Então, existia sim um local. E era um costume, visto que nós somos o povo da Bíblia, então nós devemos seguir aquilo. É só ler a Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. Muitas vezes pessoas me procuram. Márcio, olha, vamos debater aqui tal assunto. E eu pergunto, irmão, você já leu a Bíblia? Não. Olha, o irmão leu um trecho bíblico, irmão.
e quer partilhar, quer debater sobre a Bíblia. Meu irmão, vai ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia direitinho, começar a interpretar direitinho, conhecer como é a história da igreja, Atos dos Apóstolos, né, irmãos? Então, dessa forma, você vai poder debater, irmãos, se esclarecer, mas as pessoas não leem a Bíblia, decora 1 ou 2 versículos, é mais firmado em heresia do que em evangelho e quer debater a Bíblia. Vai ler a Bíblia primeiro, irmão. Se converta, leia a Bíblia, aí depois você chama um pastor ou alguém para debater, tá certo, irmãos? Mas vamos lá, vamos seguir. O modelo da Bíblia. Então, o que os apóstolos faziam? Eles se reuniam nos templos e nas casas. Nos templos e nas casas. Então, aquela desculpa, não, eu só vou me reunir nas casas, eu não preciso de um local físico para eu me reunir, e não encontra amparo nas Escrituras Sagradas, porque o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, sempre se reuniam no templo e nas casas. Tem mais uma coisa, por exemplo, o texto que o desigrejado mais gosta é Mateus 18:20, que fala que quando tiver 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles, então eu não preciso de nada se tiver 2 ou 3. Só que esses 2 ou 3 que Jesus menciona, são 2 ou 3 que estão ali para ganhar o irmão faltoso diante da comunidade cristã. Exatamente. Entendeu? Então, há uma inversão aí. Não, ali Jesus... Foram 2 ou 3 reunidos para preservar a comunidade. Exatamente. Lá em Mateus capítulo 18, que é o texto, eles sempre citam o versículo de número 20, né? Mas lá começa no 15 a perícope. Ele fala assim, ó, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só, se ele se arrepender, ganhar teu irmão, se não te ouvir, leva consigo 2 outras pessoas, para que pelo depoimento de 3 toda a palavra se estabeleça. Se ele não resolver, então você apresenta isso para a igreja. Se ele recusar-se a ouvir a igreja institucional, o grupo, então considera como gentio publicano. Aí no versículo 20 ele fala, porque não tiver 2 ou 3 reunidos, quer dizer, ele esquece de ler esse antes. próprio texto, o contexto imediatíssimo do assunto está mostrando ali um povo organizado, com liderança, onde uma pessoa errou e tem de ser repreendida pelo grupo, pelo colegiado, quer dizer, então é muito fácil mostrar que Jesus mandou se reunir, é muito fácil. Irmãos, você vê que o pastor César falou aqui, gente, as pessoas usam muito esse trecho bíblico, tá certo? Para dizer que não precisa ir para a igreja, é totalmente o contrário que está na Bíblia. Começa a palavra, gente, no versículo 15. Ele só fala o versículo 20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu me faço presente. Então eu não preciso de ir para a igreja. Jesus está explicando totalmente ali o contrário, irmão. Ele está dizendo ali como é que se deve tratar um irmão culpado. Chama ele e conversa. Se ele não se arrepender, leva mais 2 pessoas e conversa. Se ele ainda não se arrepender, chama o conselho da igreja, irmão. Veja, chama a igreja. Se ele ainda não quiser, trata-o como gentil e publicano. Jesus está falando de igreja, organização, instituição. E aí ele diz no versículo 15, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu me faço presente, né, irmãos? No meio deles. Porque quando estão unidos, quando está passando da igreja de Cristo, Jesus está presente. Quando eu estou fora dessa igreja de Cristo, em unidade, como que Cristo vai se fazer presente se eu não estou em unidade? A Bíblia diz que Deus ele está na unidade dos servos. Então a igreja é a união dos servos. Entenderam, irmãos? Então, cuidado, irmão. Você não lê a Bíblia, você não busca entendimento, porque Jesus disse lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você que se levanta contra a igreja, cuidado, irmão, você está se levantando contra Cristo, viu? Cuidado, porque quando Saulo estava perseguindo os cristãos e a caminho de Damasco ele se encontrou com Jesus, Jesus disse a ele, olha, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, gente, estava perseguindo os cristãos. Jesus já havia sido morto, ressuscitado, e estava ali, irmão, já ressuscitado. Então Saulo não estava perseguindo Jesus diretamente, estava perseguindo os cristãos. E Jesus disse, por que tu me persegues? Porque quando você persegue os cristãos, os servos de Deus, é a Cristo que você persegue. Então cuidado, irmão, se você não conseguiu, irmão, congregar por uma coisa ou outra, procure se reconciliar, levante, arrependa-te,
levanta-te mais forte e vai congregar. Se você não quiser congregar, não fale contra a igreja de Cristo, irmão, porque o preço é alto, tá certo? Bom, irmãos, o link desse vídeo aqui completo vai estar aqui na descrição, tá certo? Só aí você lá, vale muito a pena, porque eles falam ainda de muitas coisas, mas para o vídeo não ficar tão longo, tá certo? Eu fiz aqui alguns cortes, tá certo? Então, fiquem na paz, irmão, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.